A paz do Senhor Jesus a todos os alunos aí do curso Teologia. Amém? Vamos aqui começar a nossa segunda aula. Nós estamos aqui estudando sobre a Bíblia, Bibliologia. Não é o tema hoje, é Bibliologia. São um curso bem avançado, bem extenso, não é? E nós vamos começar aqui nessa segunda aula falando sobre os instrumentos de escritas, né? Quais são os instrumentos que usaram para escrever, né? E é isso que nós vamos aprender. Amém? Meus irmãos, vários é, instrumentos básicos foram empregados para que se produzisse os registros escritos, não é, nos materiais mencionados acima. Dentre eles estava o estilo instrumental em forma de pontalete triangular com cabeçote chanfrado com que se escreviam, não é? Era usado de modo especial para fazer entalhes em tabuinhas de barro ou de cera. E sendo às vezes ali denominados pena, sendo ali às vezes denominado pena pelos escritores bíblicos, né? Em Jeremias 17:1, o cinzal era usado para fazer inscrições em pedras, como em Josué 8, 31, 32, amém? E também em Jó. Refere-se ao cinzal denominado o pena de ferro em Jó 19, 24, com o qual se poderiam fazer gravações na rocha. A pena era usada para escrever em papiro, em couro, em velino e em pergaminho, como diz lá em 3 João, versículo 13. Amém? Outros instrumentos também eram usados pelos escribas, né? Outros instrumentos também eram usados pelos escribas para desempenhar as tarefas escriturárias, não é? Jeremias refere-se a um canivete que alguém usou a fim de destruir um rolo. Em Jeremias 36, 23. E o seu uso, meus irmãos, mostra que o rolo teria sido feito de um material mais forte que o papiro, que podia ser rasgado. O canivete também era usado quando o escritor desejava afiar a pena, quando esta começava a ficar rombuda ou gasta pelo uso. A tinta era o material que acompanhava a pena e ficava no tinteiro. A tinta era usada para escrever em papiro, em couro, em pergaminho ou em velino. Vê-se desse modo que todos os materiais e instrumentos disponíveis aos escritores no mundo antigo também estava à disposição dos escritores da Bíblia. Amém? Agora vamos entender aqui um pouquinho a preparação e a preservação dos manuscritos, né? Como eles preparavam, como eles preservavam esses manuscritos. Os escritores originais, né? Os escritos originais autênticos saídos da mão de um profeta ou apóstolo ou de um secretário ou amanuenses, sempre sob a direção do homem de Deus, eram chamados autógrafos, não é? Esses não existem mais por essa razão. Precisaram ser reconstruídos a partir de manuscritos e versões primitivas do texto da Bíblia. Tais manuscritos oferecem evidências tangíveis
importantes da transmissão da Bíblia para nós por parte de Deus. Amém? A preparação dos manuscritos, Antigo Testamento, né? Como eles preparavam ali os manuscritos do Novo, do Velho, do Antigo Testamento. Meu irmão, ainda que a escritura hebraica tenha se iniciado antes da época de Moisés, é importante precisar o seu segmento. Não existem manuscritos que teriam sido produzidos antes do cativeiro babilônio, 586 a.C. Amém? Mas houve uma verdadeira avalanche de cópias das escrituras que datam da era do Talmud, 300 a.C. a 500 depois de Cristo. Durante esse período surgiram dois tipos genéricos de cópias manuscritais, os rolos das sinagogas e as cópias particulares. Amém? Os rolos, meus irmãos, os rolos das sinagogas eram considerados cópias sagradas do texto do Antigo Testamento, por causa das regras rigorosas que cercavam sua execução. Tais cópias eram usadas em cultos, em reuniões públicas e nas festas, né, anuais. Um rolo separado continha a Torá, lei, parte dos nebelins, profetas. Vinha em outro rolo os quetublins, escritos em rolos, 2 rolos, e os megilons, 5 rolos. Amém? Em 5 rolos separados, os megilões, sem dúvida, eram escritos em rolos separados, a fim de facilitar ali a leitura nas festas anuais. As cópias particulares eram consideradas cópias comuns do texto do Antigo Testamento, não usadas em reuniões, não é, públicas. Esses rolos, meus irmãos, esses rolos que não eram usados em reuniões públicas, eles eram preparados com grande cuidado, ainda que não fossem controlados pelas rigorosas regras que regiam a confecção de cópias da sinagoga. Os desejos do comprador determinavam a qualidade, né, de cada cópia. Raramente a pessoa obtinha uma coleção de rolo que contivesse o Antigo Testamento em sua integralidade. Amém? E no Novo Testamento, os autógrafos, do Novo Testamento desapareceram há muito tempo. Mas existem ainda muitas evidências que garantem a suposição de que tais documentos teriam sido escritos em rolos e em livros, não é? Feitos de papiro. Paulo mostrou que o Antigo Testamento ele havia sido copiado em livros e em pergaminhos, em 2 Timóteo 4,13, mas é provável que o Novo Testamento tenha sido escrito em rolos de papiro entre os anos 50 e 100 depois de Cristo. Por volta do começo do segundo século, introduziram-se códices de papiro, mas antes também eram
perecíveis com a chegada das perseguições dentro do Império Romano, as escritas passaram a correr perigo de extinção e já não foram copiadas sistematicamente até a época de Constantino, com a carta de Constantino a Eusébio de Cesareia. As cópias sistemáticas do Novo Testamento se iniciaram no Oriente. A partir de então, meus irmãos, o velino e o pergaminho também foram empregados nas cópias manuscritais do Novo Testamento. Só na era da Reforma é que as primeiras cópias impressas da Bíblia tornaram-se disponíveis. Amém? A preservação e a idade dos manuscritos. Vamos aprender aqui sobre a preservação e a idade dos manuscritos. Como não houvesse um processo de impressão na época em que as cópias eram manuscritas, a idade e a preservação dessas cópias devem ser apuradas por outros meios de não a data da publicação. Imprensa nas páginas iniciais, os meios empregados na apuração da idade de manuscritos que inclinam os materiais empregados, o tamanho da letra, seu formato e pontuações, as divisões do texto e outros fatores diversos. Os materiais constituem pistas importantes, não é, para propósitos atuais. Só se consideram os materiais usáveis no preparo de rolos ou de livros. Os materiais mais antigos são as peles, embora seu uso acarretasse rolos pesados e volumosos do Antigo Testamento. No tempo do Novo Testamento, usava-se rolos de papiro por ser barato em comparação com o velino e com o pergaminho, não é? Os códices de papiros foram introduzidos para que os rolos individuais fossem unificados num só volume. Por volta do começo do segundo século depois de Cristo, o velino e o pergaminho foram usados para o Antigo Testamento na época do Novo Testamento, em 2 Timóteo 4,13. E para o Novo Testamento, após o período de perseguições no século IV, era comum restaurar pergaminhos recopiando-se manuscritos quando os escritos iam ficando apagados. Amém? E às vezes os pergaminhos eram totalmente apagados para receber novos textos, como aconteceu no caso do Códice Afranita, que esse tipo de manuscrito também era chamado palimpsetos, raspado ou raspado de novo. Então, palimpsesto no grego significa raspado de novo, ou escrito, não é? Termo oriundo da forma latina. O papel foi inventado na China no segundo século depois de Cristo e introduzido no Turquestão. Então, no segundo século, os chineses eles inventaram o papel e aí foi introduzido no Turquestão oriental no começo do século IV
depois passando a ser manufaturado na Arábia no século ali, no século 17, não é? No século 17. No século 17. Introduzido na Europa no século 20, no século 10, desculpa, meu irmão. Foi comumente no século 8, não é? E introduzido no século 20. Errei aqui, né, na leitura aqui. Surgiram outros desenvolvimentos na manufatura do papel que podem ajudar a apurar a idade de um manuscrito a partir da análise do material de escrita. Amém? Eu errei aqui no século, mas aí na apostilha, quando você estudar a apostilha, vocês vão ver aí a data correta, tá bom? Agora vamos entender aqui sobre as divisões do texto. Durante, meus irmãos, a época da Reforma, o Antigo Testamento hebraico começou a seguir a divisão em capítulos feita pelo protestante, né? Todavia, algumas divisões em capítulos já haviam sido colocadas na margem em 1330, não é? Os maçoretas acrescentaram sinais vocálicos, posteriormente chamados maçoréticos, às palavras hebraicas, mas só depois de 900, depois de Cristo, que a divisão em versículos do Antigo Testamento começou a tornar-se padronizada. Em 1571, Ário Mátono publicou o primeiro Antigo Testamento hebraico, com marcações de versículos na margem, bem como divisões em capítulos, né? O trabalho se dividiu, o trabalho de dividir o Novo Testamento foi efetuado por Estevão Long, professor da Universidade de Paris, e mais tarde arcebispo da Cantuária. A Bíblia de Oakfield, em 1382, seguiu este padrão, não é? Esse sistema acabou padronizando, visto que seria de base para as versões e traduções posteriores. Os versículos modernos ainda não haviam sido, embora fossem utilizados no Novo Testamento grego, publicado por Roberto Stefano em 1551, e introduzidos na Bíblia inglesa em 1557. Em 1555 foram colocados numa edição da Bíblia em latim, a Vulgata. Ela publicada por Stefano, a primeira Bíblia inglesa que empregou a divisão atual de capítulos e versículos foi a Bíblia de Genebra em 1560. É a Bíblia que eu tenho aqui, a Bíblia que eu estudo e a Bíblia que eu prego, a Bíblia de Genebra. Uma Bíblia maravilhosa, uma Bíblia excelente para você estudar, uma Bíblia excelente para você pregar. Amém? Eu recomendo essa Bíblia, a Bíblia de Genebra. A autoridade divina e humana da Bíblia. Amém? Essa aula acabou aqui, amém? Essa segunda aula acabou aqui. Na terceira aula nós vamos entender sobre a autoridade divina e humana da Bíblia, né? Espero vocês na terceira aula, espero que vocês estudem essa segunda aula, pegue a Bíblia,
pega o PDF, ouve a live, ouve a live, não é? Ouve aí o vídeo do estudo e pega a sua Bíblia, pega papel, pega caneta, estuda, vai a fundo, tá bom? Depois, no final dessa aula de bibliologia, eu vou mandar uma prova para vocês, aí vocês fazem a prova, manda de volta para mim e eu estudo ali, né? E depois nós vamos passar para o outro estudo, amém? Na próxima aula, nós vamos aprender sobre a autoridade divina humana da Bíblia, né? Autoridade divina e humana da palavra de Deus, amém? Deus abençoe a sua vida, espero você aí na próxima, na terceira aula, que Deus abençoe a sua vida, que você possa crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe, um forte abraço, até a próxima aula, tchau!